Bom dia a todos e a todas. Que depois o Biga me xinga, viu? O Biga me xinga. Como o JP me xinga de vez em quando, só para descontrair. Aí o Biga, pai, o meu cara tá aí? Eu digo, claro que tá, Biga. E o JP, o pai, aquela história lá, não tem nem o negão na mesa. Digo, tem eu, o JP. Isso é para descontrair. Vai lá, meu. Saudar o senador Paim, agradecer em nome da UGT e todos os companheiros aqui presentes, e satisfação em estar junto aqui para discutir e também, junto com os companheiros que fizeram essa longa discussão, né, às centrais, e também dizer da importância que a gente está colocando e também do papel do Senado Federal, do Congresso Nacional, e dizer da importância, porque lá em 88, ficou muitos artigos para fazer as complementações e, graças a esse momento, nós estamos sendo contemplados para que o Senado Federal, através dessa comissão, possa elaborar e também com sugestões dos companheiros e dizer que lá atrás, nós, fazendo um histórico, em 1990, os municípios que foram contemplados da Constituição, a gente fez, principalmente nos municípios, a gente fez os primeiros acordos coletivos de trabalho, no qual era homologado pelo Ministério do Trabalho. Por que eu estou relatando isso? Justamente para que a gente chegue num ponto e algumas observações que a gente vai fazer nesse projeto. E, posterior a 1990, já com as emendas da Constituição estaduais e municipais, começou, então, a questão do regime jurídico único, onde começou aí sim, os conflitos CLTista e estatutário. Então, e naquele momento que criou o regime jurídico único, o Ministério do Trabalho já não homologava mais os acordos coletivos, que eram as negociações que permitiam naquele momento. Então, na verdade, assim, já havia conflito de competência. Então, na discussão que a gente faz aqui nesse momento, em alguns pontos, deixar bem claro o posicionamento quanto à representação e os conflitos existentes. O Ministério do Trabalho, anos anteriores, fez uma pesquisa naquelas conferências, delimitando e tirando o posicionamento dos conflitos e quem seria o representante. Naquele momento, a gente discutiu, principalmente no Paraná, o reconhecimento do Ministério do Trabalho para julgar a questão trabalhista. Por isso que eu venho aqui, também com os companheiros que assinaram esse documento que foi entregue para o senador Paulo Paim, a questão da judicialização. Eu acho assim que nós, como a UGT e os demais companheiros, a gente tinha que já também colocar alguma questão de quem que vai dirimir esses conflitos. Então, eu vejo, naquele momento nós tiramos, principalmente no Paraná, que seria a Justiça do Trabalho. Por que eu digo isso? Porque as negociações, elas vão ter os conflitos. E se a gente não colocar, como é que nós vamos fazer? A questão também, eu vi aqui nos princípios e objetivos, se a gente não garantir esta negociação e colocar bem clara o posicionamento, nós vamos acontecer igual à Constituição de 88, que deixou muitos artigos para fazer complementação. Então, nós temos que ter um cuidado nesse projeto, eu acho que é interessante. Houve várias intervenções aqui no Senado Federal, colocando a questão da greve em primeiro momento, sendo que a negociação ela precedia muito antes, e também nosso projeto, que foi discutido lá atrás e foi entregue para a Presidência da República, contemplava os 3 itens, que era a negociação coletiva, a greve e a liberação do dirigente sindical. E hoje foi feita uma proposta pela CSPB, do qual também faço parte. Obrigado, presidente, está aqui. E demais companheiros, né, que estão aqui da CSPB. E eu também, como Federação do Paraná, representando os municipais, que é onde dá os problemas realmente, os conflitos lá no município, porque nada mais, se a gente não garantir aqui a data base do servidor público, não estamos definindo
o mês quando, mas definir, garantir a database do servidor público nos 3 níveis, porque nada vai fazer com que, se a gente colocar a negociação coletiva sem amparar alguns pontos positivos e definir, os municípios não vão cumprir e não vão colocar nas suas legislações. E aqui, só para, na verdade, o item 3 do artigo 5º, efetivo interesse em negociar. O interesse sempre foi da classe trabalhadora em negociar, mas negociar no sentido de que venha as melhorias e as necessidades realmente dos trabalhadores. Então, na verdade, esse item, a gente tem que estar com a preocupação de garantir realmente a negociação. Porque se não garantir e só colocar... sempre quando eu entro na discussão, na Assembleia ou nos municípios, aquele lá poderá, é facultativo, todos esses itens que é colocado na lei, não é obrigatoriedade. Então, garantir alguns pontos aqui para que realmente a gente possa definir para as 3 esferas e também algumas autarquias e algumas entidades que estariam garantidas aqui. Também minha preocupação... somo com todos os companheiros que assinaram aquele documento e também a OGT e nós como federação, no item 7º, limites condicionais. Quando se fala na Lei 101 e fala aqui no inciso 61 da Constituição, fala no artigo 51, 52, 96, 127, 134, está colocando a limitação, porque vai ocorrer o seguinte... tudo vai depender do Executivo em mandar as modificações nos planos de carreira e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que dar uma olhada com bastante carinho a essas questões, porque todos os prefeitos hoje, com essa crise que está tendo no país, estão remetendo todas as negociações, todas as discussões na Lei 101. Então, e outra coisa, colocando aqui outras restrições previstas em leis específicas. Então, na verdade, cuidar muito nessa questão, porque vai barrar, se a gente colocar aqui, barra todas as negociações. Então, como sugestões até para a gente ver esses posicionamentos aí. Na questão do artigo 11, revisão geral anual da remuneração que trata o artigo 37, já está garantido lá, mas não tem nenhuma obrigatoriedade, tanto a nível federal, a nível estadual e municipais. Eu acho que nós deveríamos colocar uma maneira da obrigatoriedade da database e também da questão da remuneração quando se fala anual, que é o índice de inflação que deveria ser concedido a todos e os demais, um ganho real, plano de carreira e assim por diante, aí sim a discussão dos demais itens numa negociação. Então, na verdade, era isso que eu tinha, porque os companheiros que me antecederam já colocaram, mas eu que gostaria de renovar e colocar... o senador e para a comissão, a questão de se garantir realmente a negociação, que se nós não garantirmos a database, tudo bem que os estados e os municípios vão colocar, mas nós deveríamos garantir essa negociação, a remuneração, conforme o artigo 37, mas garantir também aqui nesse projeto de lei que se faça, porque senão coloca-se muito impedimento na lei de responsabilidade fiscal lá. Por outro detalhe, quando o governo federal estabelece o piso nacional da educação, que vai vir com os valores maiores ainda, o próprio salário mínimo vai vir com valores acima do índice, ele determina e acabou. Então, na verdade, nós, os outros demais servidores, em todos os 3 níveis, fica sem ter a questão de recuperação dessa inflação, porque sempre ele está dando o índice maior e ele não diz que estaria com a lei de responsabilidade fiscais no estado e no município que seria implantado. Então, está acima do valor. Então, deveria ter algumas garantias. Então, muito obrigado à comissão, ao senador Paim e a todos os presentes aqui. Mesmo Luiz Carlos, que ficou em 9 minutos, que teremos 3 meses, deu o recado objetivo e direto. Eu quero registrar a presença com orgulho, porque vem prestigiar esse evento, o presidente da Anfip, o meu amigo Wilson Antônio Romero, gaúcho, de longa jornada de luta junto aí. Onde é que está o Romero? Está aqui.
O Romero, embora a Anfip vai falar ao vice-presidente, se quiser complementar algumas questões, como fiz com o Calixto, assim você poderá fazer. Com certeza, senador. Ok, muito obrigado. Valeu, seja bem-vindo, Romero. O Romero tem uma história, eu nem vou dizer quantos anos de luta, né? Mas lá no Rio Grande travamos junto lá, aquelas coxilhas do Rio Grande lá, em muitos momentos, inclusive na busca da recuperação do processo democrático na época da ditadura ainda. Pouco tempo, né? Algumas décadas, senador. É verdade. Valeu, Romero. Bom te ver aqui. Eu passo a palavra agora ao presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENASEMP, Dr. Marcos Quetin Soares. Boa tarde a todas e a todos. Em meu lugar, eu gostaria de parabenizar todos os servidores públicos brasileiros pela data de hoje e lembrar de antemão que todos nós, de certa forma, estando ou não estando no serviço público, somos servidores públicos quando vivemos numa república democrática. Em especial, queria abrir a fala agradecendo ao senador Paim, que um parceiro de luta, uma biografia irretocável e um capítulo especial. O senador Paim talvez se lembre vagamente, mas alguns anos atrás, por ajuda dele, do seu gabinete, instalou o primeiro, então, sindicato do Ministério Público, foi o Sindicato Gaúcho, no Sindipetro, com o nosso amigo Dari Beck Filho. Desde lá, o senador Paim acompanha... Bela lembrança, bela lembrança. Acompanha a construção da categoria do Ministério Não Público. diga que saudar gaúcho, diga gaúchos e gaúchas. Mais ou menos isso. Abrindo esse agradecimento especial ao Paim, Ela olhou de lá para cá e eu tive que lembrar. eu faço destaque também ao senador Douglas Sintra, senadora Anastasia, o senador Medeiros e o nosso Se me senador... permitir, já que você informou, Por favor. a assessoria lembrou aqui que o senador Douglas, ele está fora numa atividade, mas fará o possível para chegar em tempo aqui ainda para poder fazer uma saudação para vocês. Lhe agradeço. E ao senador Otto Alencar, nosso parceiro da Bahia. Grande Otto, sentido uma postura muito boa, viu? O Otto é meu parceirão aqui, eu quero dar esse depoimento. Às vezes as pessoas dizem, não, o Otto é meu parceiro sim. E quando eu digo de público é porque eu sei a força que ele fez para mim pegar de relator da PL número 30, da terceirização, que é a menina dos olhos daquele capital mais perverso. Né, Rosa? Estou certo ou errado? Só fiz uma parte, mas eu desconto depois. Eu não vou Obrigado, obrigado. Quero cumprimentar também os representantes aqui, o Dr. Sérgio Mendonça e a doutora Rita Pinheiro, representando o Executivo, as demais autoridades, deputados federais, parlamentares, colegas, em especial os colegas da Polícia Federal também presentes, todos presentes. Bom, nesse relato, a importância que nós damos é inacreditável. Do que nós estamos falando, a negociação coletiva do setor público, ela é tão antiga que advém do Código Napoleônico, que depois se transformou, alguns historiadores defendem, no nosso glorioso Código Civil. Desde lá estabelece as primeiras iniciativas, mediações, da tentativa de acordo entre partes, no caso, o sistema político da época e os seus representados. E foi, ao longo do tempo, se inseriu daí nas diversos processos políticos que nós vivemos, ao ponto que nós tivemos um consenso a partir dos encontros internacionais que se proclamou as ratificações de princípios, entre elas a ratificação da 151 na OIT, no qual o Brasil foi signatário após muitos anos de luta. Só estou dando um breve histórico para entender do que nós estamos falando. Todo esse processo ele é derivado do princípio democrático, tanto é que os países que estabelecem como sufrágio o seu ponto de representatividade praticamente estão obrigados a fazer certas ratificações de princípio para ter o sufrágio completo, que seria o tripé da democracia. Eu tive o prazer de acompanhar a parte dessa discussão na própria convenção da OIT
Então, eu falo aos senhores que a sistematização da negociação coletiva ela é necessária tanto para a regulamentação de marcos, de leis e de princípios, mas principalmente para a definição de papéis. Né? Hoje, tanto interessa ao governo quanto aos empregadores e quanto aos empregados estabelecer uma mesa em que se deixe claro o que se trata, para quem se trata e quais são os seus marcos regulatórios e o seu período de validade. Eu falo isso para deixar muito claro que há um prejuízo econômico, há um prejuízo na criação de empregos, há um prejuízo no desenvolvimento social, há um prejuízo nas relações internacionais, o processo demorado que o país ainda se encontra para regulamentar. Saibam, senhores, que os países que mais rapidamente ratificaram esses princípios, estabeleceram as mesmas negociações coletivas, são hoje os países que têm praticamente o maior IDH junto aos indicadores da ONU. Além disso, nós temos outros pontos interessantes. Os países que estabelecem mesas coletivas têm baixo índice de Lehr, Dort, doenças do trabalho e outras mazelas que ocorrem no serviço público, como o assédio, o bullying e outras demandas. Avançando, o Brasil, nesse processo, chegou na Constituição de 88, na qual o nosso honroso Paim teve papel fundamental. Ali elencou, além desses princípios, umas peculiaridades do Estado brasileiro. Aí adentra minha fala num sentido mais específico, que é o Ministério Público Brasileiro. A partir de 88, se deu a independência ao Ministério Público e se iniciou um processo efetivo de um papel de Estado institucional alheio aos próprios poderes do sufrágio. Ou seja, haveria um regulador, haveria um fiscal da lei, que assim é conhecido, né, um ente que, de certa forma, participa numa mescla de escolha com o Poder Executivo para a fiscalização da própria democracia. Senador Paim, demais companheiros, neste ponto, a nossa entidade teve o privilégio de, a partir do seu congresso, chamado CONASEMP, de 2009, elencou algumas prioridades. Entre elas, a democratização do Ministério Público, que está na esteira da escada democrática que o país vem caminhando, que tem, sim, um diálogo imediato, direto com a Convenção 51 e a negociação coletiva. Quais são essas demandas? Nós temos uma PEC chamada PEC 230/2012, encaminhada pelo deputado Policarpo, e a PEC 147, de 2015, agora há pouco tempo finalizada, numa caminhada muito árdua, mas positiva, com o deputado Vicentinho. Essas duas PEC, a PEC 230, conhecida como PEC da cadeira, e a PEC 147, elas tentam dar um novo processo democrático no Ministério Público, já estabelecendo uma negociação coletiva específica. A PEC 230 garante ao servidor assento no Conselho Nacional do Ministério Público, hoje somente ocupados por integrantes de carreira e indicados dos demais poderes. Nessa proposta, se abre o assento ao servidor de carreira do Ministério Público. E a PEC do voto, a PEC 147, ela dá o direito ao servidor de carreira participar do processo de escolha dos procuradores gerais de justiça. Dentro dessa esteira, nesse processo de tentativa de uma nova democratização do Ministério Público, nós já tivemos alguns resultados vitoriosos, entre eles a Resolução 53 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamenta o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, garantindo a revisão geral anual. Né? A gente conseguiu fazer uma questão intraconstitucional que garante à categoria essa prerrogativa básica. Voltando ao projeto em si, a gente vê com bons olhos e quisemos dar esse recorte para entender que, paralelamente à negociação coletiva, existem as categorias já organizadas dentro da democracia brasileira com suas peculiaridades. E o Brasil, quando ratifica a Convenção 51, honra a história que vem querendo, a trancos e barrancos ou não, mas num processo, de certa forma, comparado aos demais países, até avançado no ritmo da conquista democrática. Queria aproveitar a oportunidade para sugerir alguns pontos sobre o processo de negociação coletiva. Um dos pontos que a gente acha fundamental é ter uma clareza das representações setoriais, né?
Dentro desse paradigma, a gente acha importante ter uma definição clara das categorias para poder, assim, saber quem sentará à mesa junto aos governos. Eu não quero me alongar muito em respeito aos demais e ao nosso senador, mas eu queria registrar aqui... 2 minutos e meio. Obrigado. Eu queria registrar aqui que os servidores do Ministério Público Brasileiro, uma categoria nova, querem contribuir com a democratização definitiva desse país. E nós temos um consenso que não há momento melhor para se discutir e se aplicar princípios moralizantes, princípios de transparência, princípios do espírito republicano do que os processos de crise. Nós vemos que os processos de crise geram oportunidades de discussão. E neste ponto a gente quer fazer um agradecimento especial pelo senador Paim, a todo o Senado, que tem sido, vamos dizer assim, um protagonizador, seria um termo, um carro-chefe, que não tem medo às posições, inclusive de governo, e a gente sabe que custa aos parlamentares, aos senadores, certas posições, mas mesmo assim, essa independência, essa postura proativa da democracia permitiu que a nossa categoria se fortalecesse e construísse essas duas PECs. E também quero fazer agora um reconhecimento à CSPB, confederação da qual somos filiados, por essa longa história na defesa da ratificação da Convenção 5.1. Desde que eu me conheço por gente, no meu primeiro processo de participação política lá do Grêmio Estudantil, eu me lembro que existia uma confederação já defendendo isso, né? Então, eu quero fazer esse reconhecimento histórico aqui na figura do nosso presidente João Domingos. Muito obrigado a todos e a todas. Um excelente debate. Muito bem, muito bem. Presidente da Federação Nacional dos Servidores dos Ministérios Públicos Estaduais, FENASSEMPRE, o doutor Marcos Kertin Soares. Agora eu passo a palavra ao representante do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, que foi quem me apresentou aqui aquele belo trabalho da questão da negociação, da questão sindical e do direito de greve, e que se transformou num projeto que nós aqui aprovamos e estará na CCJ. Por favor, doutor Rudinei Marques. Bom dia, senador Paim, demais integrantes da mesa, senhores e senhoras. Se você pudesse explicar para o público, FONACAT, o que significa? Que é mais que uma entidade específica, né? Falarei. Então, falo aqui em nome do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, que congrega 27 carreiras, que são consideradas essenciais, né, do ponto de vista estratégico ao funcionamento do Estado, né. Recentemente tivemos o reingresso da ADB, Associação dos Diplomatas Brasileiros, nossa entidade fundadora, que por várias circunstâncias tinha se afastado do fórum, agora retornou, está ombreando aí esforços conosco na luta pelo serviço público de qualidade. Então, dizer também, vi o pessoal comentando aqui que tem muito gaúcho na mesa, dizer que para nós gaúchos, né, é uma honra ter o senador Paim à frente aí de vários processos de luta em defesa do serviço público. A gente acompanhou aí toda a luta contra o projeto de terceirização, né, toda a luta contra aí a MP 680. Então, me orgulho de ter votado já várias ocasiões no senador Paim, que sempre tem honrado o voto e defendido com muito empenho não só o trabalhador, mas especialmente o trabalhador do serviço público. E é claro que hoje também, dia, né, do servidor público, nós temos que fazer uma menção especial a esse segmento aí, que se nós hoje, né, não só sobramos a crise econômica, política, fiscal, mas sobretudo, como já foi falado aqui, uma crise moral, é porque nós temos instituições sólidas nesse país e quem faz essas instituições são os servidores públicos. Então, fico muito honrado em ser servidor público já há quase 30 anos, né, e estar aqui falando em nome de 27 carreiras de excelência do serviço público. E a gente tem que considerar, assim, que nós temos, olha, pessoal altamente qualificado no serviço público,
nós temos uma das das áreas de arrecadação mais competente do planeta, né? Nós temos aí uma diplomacia extremamente qualificada. Nós temos, inclusive, servidores como, né, chegaram há pouco aqui os dirigentes de classe aí do SINAIT, né? Servidores que dão a vida pelo cumprimento das suas funções, né? Estamos hoje no julgamento lá do caso de Unai, então sim, um orgulho para nós perceber que tem servidores públicos que não medem esforços nem riscos à sua própria integridade física no cumprimento das suas funções, né? Então, fica aí o nosso voto aí que esse caso se resolva com a punição dos responsáveis de forma, né, exemplar. Então, dizer assim que, especificamente em relação ao projeto, né, quero ser bem objetivo, até para não me repetir, tenho acompanhado negociações de serviço público desde que entrei em 88 na nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois passei por vários outros órgãos públicos e, infelizmente, até hoje nós não conseguimos regulamentar a negociação coletiva, direito de greve, database e organização sindical em sua plenitude, né? Então, é claro que o projeto vem, né, em boa hora. Nós estamos, nesse ano, 2015, nem vou falar de negociação salarial de 2012, né, que levou centenas de milhares de servidores públicos aí a processo de paralisações e greve para as ruas e tudo mais. Vou falar só de 2015, nós estamos já considerando que a mobilização iniciou em fevereiro, né, nós estamos há 9 meses, né, tentando negociar com o governo e não chegamos ainda a um denominador comum e boa parte das carreiras que estão aqui ainda não firmaram seus acordos, né? Então, nós estamos há 9 meses, não vou dizer paralisado, porque o serviço público continua, mas o que isso toma de tempo, né, e que a gente poderia estar dedicando para o serviço público, fazendo um serviço público de qualidade, a gente está fazendo mobilização interna para ver se a negociação avança. E por que isso? Porque nós não temos a negociação regulamentada, não temos a database. Então, olha, esse ano é o exemplo clássico de que o negócio precisa ser resolvido imediatamente, né? Não só, é claro, com o PLS 397, mas o senador Paim referiu aqui o projeto que o próprio Fonacate apresentou, né? O PLS 287, que é um pouco mais amplo. Eu acho que o 397 ele é mais detalhado do ponto de vista da negociação, mas claro que deficiente em relação às outras áreas aí que nós tratamos lá no 287, né? Aquele trata, inclusive, do direito de greve. Do direito de greve, né? Inclusive fazendo frente a outros projetos que são muito gravosos ao direito de greve, né? Inclusive reassumindo o protagonismo dessa casa, porque o direito de greve está sendo resolvido na justiça, né? Então, é um PL, como falei, mais amplo, o 287, mas não trata de forma tão detalhada como o 397 está tratando, né, a questão da negociação coletiva. Acho que não vou me estender muito, né, como falei, para não ser repetitivo, mas tem duas questões que para mim são importantes. Uma, o próprio João Domingos já falou aqui, né, a questão da liberação para mandato classista, que inclusive piorou, né? Piorou, nós tivemos a medida provisória 689, que onera as entidades, né, ao conferir a elas a responsabilidade pela contribuição patronal, ou seja, se nós já vínhamos arcando com o pagamento da liberação, agora vamos arcar com mais 22%, que é a contribuição que o governo deveria fazer, e repassou esse ônus para as entidades de classe. Isso é um absurdo, né? Quer dizer, e fez isso, não, de forma maldosa no meio de um processo de negociação. Quer dizer, toma mais um problema para vocês, né? Já não tem bastante, toma mais um problema aí, mais 22% na conta. Quer dizer, é uma questão que tem que ser dita, tem que ser denunciada, né? Porque é um desrespeito com o serviço público, as entidades de classe que estão aí lutando para exercer as suas funções. Então, nós temos que dar um jeito para reverter essa situação e liberarmos aí os dirigentes com ônus para a administração, né? Como é hoje boa parte da iniciativa privada, que nos seus acordos coletivos define como vai se dar a questão das liberações. E também dizer assim que é importante que esteja no projeto, e está lá contemplado, sim,
a questão da resolução de conflitos, né? Não só questões salariais, mas tem inúmeros conflitos na administração pública que você não tem um interlocutor para resolver. Temos que ter uma mesa permanente de negociação também para a solução desses conflitos. Vários órgãos aí que têm problemas gravíssimos e não tem interlocutor, e os problemas vão se protelando ano após ano. Então, eu vou ser, como disse, breve, vou encerrar por aqui, saudando a iniciativa, dizendo que também é importante, né? Foi aprovado na CDH agora a semana passada, né, o 287, é importante que ele tramite também e, não sei, lá na frente talvez uma composição, porque precisamos resolver não só a negociação coletiva, mas também o direito de greve e a organização sindical no seu sentido pleno. Muito obrigado. Muito bem, muito bem.